Boa noite. Olá, boa noite! Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tudo bem por aí? Tudo em ordem, tudo em paz, graças a Deus. Ah, coisa boa. Miriellen, eu quero sair dessa aula hoje falando cachorrês, tá bem? Quem dera, né? Quem dera um dia a gente consiga isso, mas a gente pode pelo menos clarear muita coisa. Vamos chegar lá, com certeza. Miriellen, brigadíssimo, brigadíssimo pelo aceite do convite, por esse super bate-papo. Estás me escutando bem? Me vendo bem? Tô escutando e vendo muito bem. Gostaria de saber se você também está me vendo, me escutando, porque essa sempre fica uma Sim. dúvida. Perfeitamente, perfeitamente. Logo no início deu uma travada, mas agora tá tudo bem certinho. Tá Me fluindo? diz Ah, uma então tá bom. coisa, me diz uma coisa, de que cidade tu falas? Eu sou de Piracicaba, interior do estado de São Paulo, a terra da pamonha, do Rio de Piracicaba. Eu acho que tem muita gente que conhece a cidade por esses dois atributos. Eu adoro pamonha. Pamonha Eu doce. também. Pamonha Adoro doce, pamonha. curau. Curau, não sei o que que é. Olha, precisa vir conhecer. Acho que é uma coisa muito daqui do interior paulista. É um doce feito com pamonha e fica como se fosse um pudim, só que tem o gostinho do milho. É muito bom, muito bom. Que bom, que bom. Adoro milho. Uma hora vamos ter que dar um chego aí. Eu fui a São Paulo Convidadíssimo. algumas vezes, mas fui a Jundiaí, não sei se é perto. Fica mais ou menos 2 horas de viagem de carro, ali perto de Vinhedo, onde tem os vinhos, né? Todo perto do Hopi Hari. É, tava falando grego, mas tudo bem. Sério, é um parque temático que é Deus. famoso até. Eu sou aqui do sul, Novo Hamburgo. Eu adoro mar, praia, né? E quando eu tiro férias é sempre o oposto do calor aqui na nossa região, né? Então eu acabo subindo a Nordeste ou coisas assim, porque eu amo praia, então não visito quase outros lugares. E aqui, como tem um hotel pet, fica o contrário para mim, né? Praia é bom demais, né? Eu sou suspeita pra falar que É, acabei de voltar de uma micro férias, mas eu precisava e fui pra praia também. coisa boa, sempre bom demais aproveitar. Bom, vamos lá. Nossa série aí, Vida de Monitor, live número 13. Agora, então, falando com a Miriellen sobre como os cães se comunicam. Mirielle, por favor, se apresente para nós, né, e conte um pouquinho da sua história e como chegou nesse mundo pet, nesse mundo canino aí que a gente tanto ama. Por favor. Então, eu sou aqui do interior do estado de São Paulo, sou de Piracicaba. Normalmente as pessoas falam aqui Piracicaba. É, e eu entrei no mundo pet, na verdade, na parte de produto, de mercado, de varejo, né? Eu fazia vendas de produtos e depois fui para a parte de nutrição animal. Fui fazendo muitos cursos relacionados à parte de nutrição, mas relacionado mesmo ao técnico, né? Eu sou pedagoga, estudei pedagogia humana, também fiz uma especialização em gestão de pessoas, então estava num ramo completamente diferente do mundo animal, mas fui imergindo. E aí, por volta ali de 2011, 2010, eu fiz um curso de dog walker e pet sitter para ter uma renda extra, porque eu tinha ficado desempregada. E eu fui me apaixonando cada vez mais na área, fui buscando conhecer mais a área, mas eu sempre falava, enchia a boca para falar. Eu não quero trabalhar com comportamento canino, porque eu quero só trabalhar com cuidados com cães. Porque eu era um pouco aversa um pouco, e sou ainda aversa a forma que o adestramento se encaminhava na época, né? A parte de comportamento animal mesmo. E então esse é o meu afastamento desse quesito. Mas o que eu não pensava na época é que eu já trabalhava com comportamento, eu não trabalhava com prestação de serviços, eu trabalhava com comportamento canino. E eu fui conhecendo mais as metodologias da época e as novas metodologias que foram surgindo. Fiz um curso com uma mentora
da área de educação positiva, de adestramento, treino positivo, e fui aí fazendo outros cursos com outras pessoas, fui me aprofundando mais, e aí tô há uma jornada trabalhando, começando a trabalhar com comportamento animal e educação de pessoas. E tem um podcast com uma amiga que fala sobre resenha de livros e artigos científicos da área de educação também, de treinamento, e comportamento animal. Mas esse podcast acho que ninguém conhece, chama Meu Nome Não É Não. Muita gente da área conhece os mais famosos, né? Do Dante, da Carla Ruas, mas o nosso tá ali também, o meu e da Nayara e o do Guto Leão, que é o nosso editor. Que bacana, que bacana. E agora já falando como eu te achei, foi justamente por esse podcast. Então não vem com essa aí de que o pessoal não me conhece, né? Sério, Então que eu te demais, que achei bacana. por causa dele e esse nome me chamou muita atenção. Meu nome não é não. Cara, isso é total atual do que a gente vive na realidade das famílias que têm cães, cara. Eu bati o olho assim, eu não acredito, olha que eu tenho que falar com essa mulher. Ai, que bom, fico muito feliz. O meu nome não é não surgiu com o intuito da gente estudar, porque há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, quando eu comecei a me aprofundar mais na área, na parte bibliográfica, né, nós não encontrávamos acervo no Brasil. E a gente só encontrava o PDF de alguém que escaneou do livro de fulano de tal. E aí, quando chegava esse material para a gente, era muito precioso. E aí, quando a gente começou a ter a ideia, falou, não, por que que a gente não estuda junto com as pessoas, não traz para as pessoas, não faz as pessoas falarem sobre o assunto? E aí veio a dúvida, né? Qual que é o nome que a gente coloca nisso? Né? Ai, É, podcast do cachorro, cão latindo, sei lá quantos nomes surgiram, até que a gente lembrou de um desenho animado que um cãozinho virava pro outro e falava assim, como que você chama? Aí ele falava, não. Daí o outro falava, mas não tem como você chamar não, você tem que ter um nome. Qual que é a palavra que mais falam com você? E o cachorro falou, não. Então meu nome é não. Sempre falam não pra mim. é, Daí o cãozinho fala pro outro, então tá bom, não a primeira palavra, mas qual a segunda palavra que falam com você? Ah, é Luke não. Então, seu nome não é não, né? Seu nome é Luke. E também pelo estigma que tem a questão negativa, né? Quando a gente trabalha com adestramento, com comportamento, a gente tem que pensar antes do comportamento acontecer. Porque quando o comportamento já aconteceu, basicamente ele já está sendo reforçado, falando a grosso modo. E aí surgiu o nome, mas foi essa história. é bem isso, assim, o propósito do Vida de Monitor, né, é bem parecido com o teu propósito do podcast, assim. Eu trabalho especificamente pet creche, né? Essa é a minha ideia geral. Mas para quem quer trabalhar com cães, né, entender de forma geral, até porque os clientes que eles vão chegar, eles têm todos os problemas, né? Eles querem todos os serviços. Então é importante que a gente entenda pelo menos um pouquinho de cada coisa, né, para tu poder passar esse conhecimento para o cliente, né? Então eu acredito que a nossa linha de sequência anda em paralelo, né? Eu falando, buscando pet crash, mas falando de todos os assuntos, assim como hoje vamos falar, né? E tu falando também lá com o podcast Meu Nome Não É Não, que é muito importante. Tu falaste antes em adestramento positivo. Pouquíssimas palavras. Consegue definir? Olha, pouquíssimas palavras, eu sou péssima, mas basicamente o adestramento positivo é o futuro do comportamento animal, não só do comportamento canino. Nós não conseguimos, nossa ética, as novas pesquisas, as atualizações, a forma científica de tratar comportamento hoje, que traz respostas no cotidiano, já não permite mais que o adestramento não seja positivo, que o treino de cães não seja mais positivo, que o contato com o mundo animal não seja mais de forma ética e menos aversiva possível. E adestramento positivo realmente não quer dizer só petisco, na verdade não tem nada a ver com isso, e adestramento positivo nunca vai ser trabalhar 100% de maneira positiva, porque a gente trabalha com comportamento e o comportamento ele tem parte sim de punição e parte sim de reforços. Então a gente não está trabalhando somente reforços, mas nós, nós escolhemos não trabalhar de forma aversiva. Eu acho que essa é a maior definição do adestramento hoje.
É uma nova ciência com nova metodologia que pretende trabalhar com ética e menos aversiva ao mundo animal. Muito bom, muito bom. Eu hoje entendo que o treinamento positivo, se eu fosse resumir, eu falaria sentimento, né, ou emoção, porque antes a gente não ouvia falar de que os cães tinham isso, né? E quando eu conheci Jundiaí, que eu estava te falando, eu fui conhecer a Pérez Savreda. Não sei se tu conhece ela, treinadora de cães espanhola. E foi aonde eu mudei a minha percepção sobre o treinamento animal da água para o vinho, né? Onde ela me apresentou o que os cães sentiam, quais as emoções que os cães tinham, né? Para tudo aquilo que a gente propusia num treinamento. E ali foi onde eu mudei toda a minha metodologia de treinamento e foi onde eu consegui crescer profissionalmente, graças a Deus. E estamos aí, acho que basicamente o mesmo tempo de profissão que você. Eu Aonde eu consegui comecei crescer. em 2009, que eu tive o meu primeiro cão meu, não da família, né? E me apresentou N tipo de problemas, eu tive que dar um jeito, correr atrás, estudar. E em 2010 estava trabalhando e atuando como profissional. Então, foi um divisor de águas. Então, para mim, o treinamento positivo é saber lidar com as emoções, né, dos cães e entender que existe um ser pensante e sensitivo ali. Cães são seres sencientes, né? A ciência É, comprovou isso nas últimas décadas e não tem como a gente negligenciar. Não só os cães, mas a maioria dos animais que têm sistema nervoso central bem desenvolvido, né? Mamíferos, alguns répteis, já se tem estudos sobre esses animais. Eu falo realmente de coisas comprovadas, não assim de lagartixas, né? A gente não, a gente ainda não estudou lagartixas para saber se elas são seres sencientes. Mas, no geral, o que temos comprovadamente hoje é que os cães sim sentem as emoções primárias, digamos assim, né? Eles não sentem sentimentos complexos como a culpa, que muita gente fala, ah, meu cachorro tá fazendo cara de culpado. A gente vai falar mais sobre ele, isso. ele sabe que fez errado. Não, não sabe que fez errado. Não, ele não está sentindo culpa. Mas para você É, identificar realmente um comportamento, você precisa se comunicar com o animal. Eu acho que o tema da nossa live aqui é tão importante para evitar equívocos no cotidiano, tanto no manejo com tutores, né, para a gente conseguir passar para os tutores isso, quanto para o pessoal que faz monitoria na creche. Eu também eu fiz uma vírgula, eu pulei essa vírgula do meu passado, mas eu trabalhei também com monitoria de cães em grupos e confesso que a minha paixão é o manejo de animais em grupo. Eu acho isso fantástico, maravilhoso. É assim, é o futuro do comportamento animal também, porque cada vez mais os animais eles são parte da família, eles não são negligenciados a ficar num quintal por muito tempo ao longo do dia. Então, sim, é interessante eles, como seres sociais, estarem dentro de um processo de daycare, de um contexto de hotel, por necessidade e tudo mais, mas também porque faz bem a atividade mental, cognitiva e social desse animal. Mas é bom para todo mundo conhecer comportamento, conhecer comunicação e não negligenciar isso ao longo do tempo, né? Ao longo da convivência. muito bom, muito bom. Vamos então à nossa parte técnica, né? Que é justamente como os cães se comunicam. E aí, o que eles fazem? Qual é o cachorrês deles? Bom, basicamente a gente pode falar que os cães eles não têm uma linguagem, né? Linguagem tem muito a ver com conceitos linguísticos, vai entrar na comunicação mais humana. Então, cães eles não têm linguagem, mas sim são seres que se comunicam. Como a gente entende comunicação? Quando o comportamento de um indivíduo altera o comportamento do outro indivíduo ou tem uma probabilidade de alterar o comportamento do outro indivíduo. Então, basicamente, se a gente está numa praia e eu faço assim para você que está dentro do mar, você vai ficar desesperado, né? Porque no mundo inteiro, se a gente fizer assim, a gente vai lembrar daquele filme horroroso do tubarão e a gente vai sair da água correndo. E mesmo que Jesus. seja numa praia tipo Ilha Comprida, que nunca apareceu tubarão na vida, que é uma praia aqui do estado de São Paulo, que tem mais de 72 quilômetros de praia, nunca apareceu tubarão,
Mas se você estiver na água e alguém fizer assim para você lá em Ilha Comprida, posso ter certeza que você vai dar uma acelerada para sair da água, pelo menos para saber o que está Mas acontecendo. tu pode não entender, mas se o camarada do lado sair correndo, tu sai também. Também, porque é um comportamento que um emite, né? O comportamento que um emite altera a probabilidade do comportamento do outro. Daí sim a gente tem É. comunicação. Então, os cães, eles estão fazendo comportamentos e ações que modificam o ambiente deles com uma probabilidade de trazer benefícios. A gente não pode esquecer que, como nós, como os outros animais, cães são seres oportunistas. Nós estamos aqui para sobreviver, então a gente precisa perpetuar a espécie, manter a nossa saúde e integridade física, também a nossa integridade mental e também a nossa integridade aí social, porque eles são seres sociais. Então, São ligeiros esses bichos. são ligeiros, claro, são espertos, não são bobos nem nada, né? Não tem como a gente falar, eu vou deixar uma linguiça em cima da pia e meu cachorro não vai pegar. A grande probabilidade Hum, de ele pegar se ele conseguir alcançar, né? Se você não estiver com certeza. observando. Então, os cães eles vão se comunicar tanto de maneira com as posturas corporais, quanto de maneira olfativa, quanto também de maneira verbal, né? Verbal, na verdade, não, vocalizando. Nós, humanos, somos seres estritamente verbais. Não é à toa que nós fazemos cursos e, por exemplo, no FBI tem uma seção específica que é super restrita, que faz a análise de posições corporais para saber se você está mentindo ou se você está falando a verdade. Por quê? Porque nós não somos visuais, nós somos verbais. Nós somos primatas, né? A gente não pode esquecer que a gente também é parte animal, né? A gente está no meio, a gente é um animal racional, que tem sistema nervoso central desenvolvido, mas nós somos animais. E vindo ali da linhagem dos primatas, né? Vindo dos primatas, nós vocalizávamos quando éramos ali, né? Mais com as cabeças maiores, os cérebros maiores, vocalizávamos para fugir, para afastar perigo, para chamar, para avisar um elemento que estava longe. Então, nós fomos aí mantendo essas características ao longo da evolução. Falando bem a grosso modo, porque eu não sou bióloga, então, bem a grosso modo. Mas os cães, eles são mais observadores das posturas corporais alheias. Tem um estudo do Brian Hare, que ele apresenta no livro Seu Cachorro é um Gênio, que ele fala realmente sobre isso. Os cães eles são exímios observadores das posturas corporais humanas, observando posturas corporais humanas para se ter o seu reforço, a sua recompensa, o seu meio de vida ou qualquer manejo do cotidiano que possa favorecer a espécie. E não é à toa que eles são os seres mais bem-sucedidos do planeta, né? Em números da biologia, quando você tem muitos indivíduos da mesma espécie, você é bem-sucedido. Então, os cães são os seres mais bem-sucedidos. Estão dominando o mundo, né? Então, sim, É no incrível a sentido quantidade, bom da né? palavra. Então, basicamente, a gente Sim. pode falar que os cães eles se comunicam sim de maneira nas vocalizações, né? Gemidos, grunhidos, rosnados, mas eles utilizam isso a último caso. Eles vão estar utilizando mais a observação das posturas corporais ou a emissão da postura corporal e também de maneira olfativa, tanto deixando as suas secreções quanto capturando as secreções alheias, né? Os cheiros alheios, os feromônios alheios, principalmente no momento da cópula, no momento da exploração. Isso também é comunicação. Os cães eles têm um órgão que fica entre a laringe, né, no céu da boca, que chama órgão vomeronasal ou vomeronasal. E esse órgão, ele é responsável por capturar todas as moléculas ali de cheiro do ambiente, mandar tudo para o sistema límbico e ali processar aquela informação. O sistema límbico também é responsável por vários tipos de reações e produção de serotonina, dopamina e etc., também do cortisol. Então, os cães também se comunicam dessa forma. O mundo deles, como diz a Alexandra Horowitz, né, que é a autora da Cabeça do Cachorro, que também é autora do estudo sobre a culpa nos cães, né? Ou da não culpa nos cães,
ela fala que o mundo do cão é o focinho. E eu concordo muito com ela, porque se um cachorro fareja, quer dizer que ele se comunica, quer dizer que ele está tranquilo, quer dizer que ele está sendo suprido aí das suas necessidades básicas diárias, quer dizer que ele é um cachorro que sabe também se portar em demasiadas situações. A Trudy Rugas, ela catalogou ali em meados de 1945, 1955, alguns sinais de apaziguamento, sinais corporais dos cães. E esses sinais são sinais comunicativos. E um desses sinais é o farejar o chão. Então, quando você vê dois cães se aproximando, né, eles têm todo um ritual de aproximação, um ritual de comunicação para dizer se eles estão ok, beleza, pode chegar, ou se para aí, né? E um desses sinais apaziguadores é o farejar o chão, por onde o outro passou, ou por onde ele quer que o outro venha cheirar o cheiro dele. E é muito interessante essa observação dos sinais comunicativos. Eu, quando atuava como treinador, né, fazem 3 anos que eu parei de treinar cães, e eu usava muito esse sinal de apaziguamento, de farejar o chão, para treinos de cães reativos. Então, quando eu estava fazendo o controle do cão e aproximava um outro cachorro, eu fazia aquele outro cachorro ficar cheirando o tempo inteiro, para que o cão reativo veja, né, aquele cão cheirando o chão e diz assim: por mim tá tudo bem a tua presença, não tô nem aí, né, fica tranquilo, né, e eu ia trabalhando esse cachorro com o farejamento do outro cão. Então isso me fez resolver alguns casos, esse apaziguamento, esse sinal comunicacional. Então, é esse o negócio, né? Nós entendermos sobre comunicação canina, sobre o que envolve a comunicação, quando ela acontece, quais são os sinais comunicativos, faz de um prestador de serviço como um treinador ou um monitor um melhor profissional, porque nós sabemos qual o limiar que a gente trabalha aquele animal, até onde a gente pode ir que aquele animal está confortável ou ensinar um repertório de comportamento, que foi o caso que você fez, para que o animal use numa situação correta, né? Numa situação que o outro não entenda como sendo aversivo e que ali não aconteça mais a reatividade. Então, observar esses sinais vai muito além de ai, que bonitinho saber sobre, ai, como meu cachorro faz assim com a pata é porque ele tá me amando. Não, na verdade, isso vai ajudar-nos no cotidiano, na resolução de problemas, em saber se a gente está colocando o nosso cão como tutor, daí falando, né? Se a gente está colocando o nosso cachorro numa furada, porque eu vejo muito tutor falando: ah, meu cachorro até ontem não era reativo na pracinha, hoje ele começou a latir para todo mundo. Mas o ontem na Sim. pracinha, você expôs ele de uma maneira inadequada e ele fez vários sinais falando que estava desconfortável. E você mesmo assim continua deixando ele naquela situação. Então, entender esses sinais comunicativos te tira de roubada, te coloca em roubada também se você não souber observar. E aí é isso, a gente tem que, assim, tem uma amiga minha que ela fala assim: se você não sabe o que um cão tá falando, você é um analfabeto, porque são dois seres falando línguas diferentes. Se a gente não souber o básico daquela língua, a gente não frequenta aquele país. Pelo menos, né? Você não sabe inglês, mas pelo menos, sei lá, uma linguagem de YouTube ou uma linguagem de séries, você precisa saber para chegar vivo no país, para saber onde é a saída de incêndio, se o navio pegar fogo, se o avião cair ou qualquer coisa do tipo. E a mesma coisa com cães, nós somos espécies diferentes. Então, nós podemos coexistir e conviver em perfeita harmonia. A domesticação fez isso com a gente, mas é papo para outra live. Mas a comunicação faz-nos termos uma simbiose melhor, faz-nos termos um cotidiano melhor, faz a gente conseguir coexistir de melhor maneira com bem-estar para ambas as partes, né? Não só pensando. É. E por mais que tenha sido, que tenha ao longo dos anos, né, isso está acontecendo ainda de forma, como é que eu vou dizer, de uma forma capotando um carro, né, a gente vê que vem funcionando, né, porque o número de cães, né, a ideia já vem chegando nas famílias
de que elas precisam realmente melhorar a vida daquele cachorro, né? Por mais que essa informação ainda seja turbulenta, né, e lenta talvez, né? Ela está chegando porque cada vez mais os cães chegam nas nossas famílias, chegam, né, estão no nosso meio e ganhando muito espaço, né, convivendo em coisas que na minha época de adolescente era um cachorro no pátio, na minha época de criança era um cachorro na corrente, né, e agora na minha fase adulta é um cachorro dentro do meu quarto, dormindo, É o né, cachorro dentro então da a sua gente vê, né? creche. Exatamente. É Então, por mais que basicamente seja. isso. Fala. Basicamente a gente precisa entender que eles são membros atuantes da nossa sociedade. E se nós falarmos coisas diferentes, não soubermos nos comunicar, uma comunicação falha vai trazer só prejuízos. Tem casas que a gente chega para fazer atendimento que o cachorro tá, por exemplo, fazendo muito licking, o tutor tá abraçando, o tutor tá beijando o cachorro tá lambendo o focinho sem parar. Isso é um dos sinais de desconforto mais visíveis e mais latentes. E a pessoa continua naquela situação, de repente o cachorro começa a morder. Mas ele estava avisando que ele estava desconfortável, mas a pessoa, por não saber esse sinal comunicativo, a pessoa continuou passando o limiar de aceitação do cão, né? E aí começam a se gerar os problemas comportamentais, que muitas vezes não são problemas de comportamento, são problemas de convivência, de uma comunicação equivocada. É só. Acontece com. Basicamente, tu não entendeu que o teu cachorro não gosta daquilo. E tu insiste em fazer aquilo. É, e nós humanos, né, mais uma vez, a gente tem polegares opositores muito fortes, linhagem aí dos nossos antepassados, e a gente gosta muito de pegar, de abraçar, de apertar, né, de colocar roupinha, de colocar coleira. Não que os cães não possam usar esses instrumentos do cotidiano de maneira confortável, né? A gente treina cães para utilizarem coleiras de maneira confortável, a gente treina cães para usar o focinheiro de maneira confortável, mas antes dele sinalizar que aquilo tá desconfortável para ele, ou quando ele sinaliza que aquilo está desconfortável para ele, a gente para a ação, a gente respeita aquele cão, né? O sinal comunicativo basicamente traz a harmonia numa relação porque tem respeito. Eu É. mostro que eu estou desconfortável e eles me tiram dessa situação. Barra, vou confiar cada vez mais nessas pessoas. Ou o contrário, eu sempre demonstro que eu não gosto disso, não gosto disso, ou estou demonstrando que eu gosto, no caso, por exemplo, dos rosnados, né? Que é um dos sinais comunicativos muito forte. Qualquer um conhece rosnado. Qualquer um vai lá e sai de perto quando o cão rosna. Mas sem pensar que antes do rosnado, muitas outras coisas aconteceram, né? E aí tem muita Nossa. gente que pega no rosnado e fala: para de fazer isso, não rosna, não sei o quê. Ou parte para uma punição efetiva, né? Uma punição realmente incisiva e aversiva, e o cão para de rosnar na situação. Só que daí o cão Aí remorde. ferrou. Quando ele não Aí sinaliza ferrou. mais, quando ele não se comunica mais, ele morde. E aí as pessoas falam, mordeu do nada. Mas teve todo um contexto acontecendo que a pessoa não respeitou. Sabe onde É. acontece muito observação de sinais de apaziguamento? Uh, nos vídeos do César Mila. Não sei se você se recorda Bah. daquela época, que ele tinha um Todo o programa de curso que eu TV. fiz, né, o vídeo da Molly tava lá. Mas os sinais, o César Mila entrava em contato com os cães começavam a emitir sinais assim, ó, latentes, sinais muito visíveis. Por exemplo, um licking. Tem cães que fazem isso daqui, ó. Só coloca a linguinha para fora. E tem cães que vão lá e lambem o focinho, até jogam a baba para cima. Lá nesses vídeos, né, nessa série que ele fazia aí, nesses programas, os cães emitiam sinais muito explícitos, porque era uma situação muito, muito aversiva, era uma situação de muito conflito, então o cão estava tentando apaziguar a todo momento. É, Além de. para quem, para quem não conhece, gente, César Milan é, acho que o treinador de cães mais famoso, né? Então, assim, eu
deve de fazer uns 5 anos que eu não vejo nada dele, então nem sei se ele atua ainda, ou tem programa, enfim. Mas era um cara que resolvia conflitos através de conflitos, tá? Então é uma situação bem diferente do que a gente hoje quer passar e vive, né, no nosso cotidiano. Eu usei ele realmente como um exemplo de equívocos total e para demonstrar que se alguém for assistir vai conseguir observar muita comunicação do cão, né? O cão tentando interagir com aquele indivíduo, tentando modificar o comportamento que aquele indivíduo estava tendo. Mas isso acontece também nas pracinhas, acontece dentro do daycare, acontece na adaptação de cães para daycare. Você pode falar muito melhor sobre isso, né? Mas a gente, quando adapta um cão para o daycare, quando traz o cão para avaliação, né, no dia da adaptação dele, a gente, se não consegue, se deixa passar algum sinal comunicativo desse cão, ou se a gente infringe um sinal arbitrário comunicativo para ele, no caso, por exemplo, de um macho inteiro, a gente coloca, antes do cachorro entrar no recinto, coloca um outro macho inteiro lá dentro, que faz toda a marcação do território, né? E aí traz um outro macho inteiro para dentro daquele ambiente, já a gente já pode ter certeza que não está tendo uma comunicação positiva ali, né? Porque ambos são macho inteiro, ambos marcaram, então o que um outro pegou de olfato do outro não foi positivo. Foi tipo assim, a gente pode rolar uma disputa aqui, porque, né, vai que tem uma fêmea ali, então a gente vai acabar disputando. Ou também os sinais comunicativos. Quando fazia avaliação no daycare que eu trabalhava, eu era responsável pela avaliação, e a gente tinha um questionário assim para responder. Quantas vezes lambeu o focinho, quantas vezes fez tal comportamento, porque isso é extremamente importante para saber se o cão está confortável na interação, tanto com outros cães quanto com humanos, com crianças, com outros animais. É. Semana passada, agora não me recordo, eu fiz uma live só sobre as adaptações na creche, né? Eu perguntei pro pessoal o que, que eles avaliariam primeiro e tal, né, na adaptação. E aí muitos falaram algumas coisas sobre saúde, sobre temperamento e tal. Eu disse, a primeira coisa que eu avalio é como que é a interação do dono do cachorro com o próprio cachorro. Ali a gente já vai saber muito da vida desse cachorro, né? O que que ele tem, o que que ele não tem e o que que a gente vai poder melhorar bastante. E agora tu falaste ali de macho inteiro. Eu tenho um dálmata que eu resgatei ele da rua, ele tinha uns 2 anos mais ou menos. A gente não sabe ao certo. E ele não era castrado, enfim, a gente fez todo o processo que tinha que ser feito com ele. E hoje a gente aceita machos não castrados aqui até os 6 meses de vida. Só que esse meu dálmata não pode ficar no mesmo ambiente que esse cachorro. Só depois de castrado. Se ele interage com esse cachorro ainda inteiro, ele não vai aceitar esse cachorro nem depois de castrado. É incrível esse comportamento dele e ele pegou ranço por alguns cachorros, né? Que a gente teve o manejo errado no início, a gente não sabia. Então a gente tem 3 cães aqui que não podem ficar com ele de jeito nenhum. A gente hoje só apresenta cães para ele após a castração para evitar esse tipo de problema e ele é um amorzão e tal. Só que não tem jeito, ele não aceita. E aí ele grava o cheiro daquele cachorro antes da castração enfim, eu não sei explicar, né? Mas ele faz isso. É um velho Não. ranzinza, tá com 10 anos. Tem as questões dos problemas da idade e tudo mais, mas isso pode ter vindo de um outro tipo de vivência, onde ele foi abusado fisicamente por um outro cão inteiro, onde ele perdeu espaço por um outro cão inteiro não deixava ele comer. Então, pode ser, é muito subjetivo, tem N coisas. Mas isso que você falou dele, mesmo depois com o cão castrado, ele ainda assim recusa esse cão. É porque os cães, eles, né, são seres sencientes e a emoção causa neles, sim, respostas fisiológicas e também eles pode tornar esse animal extremamente mais social numa situação ou não.
Então, se ele foi tão exposto a outros cães inteiros, a probabilidade, ou se ele é extremamente territorialista, se ele é um cão controlador, porque tem sim cães que controlam o ambiente, não, que não quer. Eu tenho uma canina aqui, que é a Sophie, quando os cães começam a brincar, porque eu tenho 4 cães aqui em casa. Então, quando os cães começam a brincar, o que que ela faz? Ela entra no meio dos cães e começa a se espreguiçar. Ela está tentando manter o controle do ambiente. Porque se os outros cães começam a brincar demais, quando começa a elevar a euforia, eles começam a perder a visão da comunicação um com o outro. Então pode acontecer os equívocos de comunicação e acontecer alguma coisa do tipo, né? Alguma briga ou alguma. Então, ela, antes que isso aconteça, ela já vai lá e já controla o ambiente. Então, ele pode ser um cão que seja o extremo do controle, né? Que ele faça muito isso. É, Sim. esse cão controlador dentro de daycare, ele até pode ser uma ajuda, né? Eu levava muito ela no daycare quando era dia dos bulldogs, né? A gente tinha um dia lá que ia muito bulldog. E A bulldog, Bulldogang. é bulldog gangue. Eu tenho um bulldog, eu posso falar mal porque eu tenho um bulldog francês e eu sei que eles são de gangue. Eles se juntam, eles fazem bullying com o resto da galera porque só eles entendem a brincadeira Ah, deles. E ela, como conhecia as brincadeiras do meu bulldog em casa, ela ia no meio dos bulldogs, não tinha receio porque ela conseguia ler a comunicação. Então, assim, sinais comunicativos podem ser aprendidos por cães que não conhecem aquele sinal ainda. E ela entrava dentro ali da gangue, começava a se espreguiçar, começava a farejar o chão, controlava aquela brincadeira, aquela interação exagerada e acabava dispersando aquela agitação. Então, cães podem aprender esses comportamentos e podem ser coringas dentro de ambiente de daycare, pode ser, ai, essa que aqui é coisa minha monitora, linda. Essa monitora ó. É a minha monitora. podem, aqui a gente fala de cães coringa, né? Podem, no treino de cães. E eu tenho uma cachorra que ela é coringa. Ela ajuda em qualquer treino de reatividade, que é a minha vira-latinha pretinha. Por quê? Porque ela consegue ler sinais comunicativos mesmo de cães que são analfabetos na linguagem. E ainda Eu ela consegue preciso, eu preciso muito de um cachorro que leia esses bulldogs aqui. Hoje era o dia da Bulldogang aqui. Nós estávamos com 6, eu acho. 6 bulldogs franceses, todos machos. sinto Meu muito. Jesus. É, não é um caos, a gente sabe. É porque eles têm uma. Quem não conhece a raça, eles têm uma respiração muito parecida com o rosnado. Então, para outros cães, é muito fácil de se confundir no meio de uma brincadeira. Eles têm o corpo muito mais forte, muito mais robustos, e eles são cães que interagem com o corpo, né? Eles jogam o corpo um no outro, jogam a traseira um no outro. Normalmente, nas outras raças, esses são sinais de atrito, de conflito. De Então, conflito, né? para os cães se entenderem nesse momento é muito complicado, mas eu empresto a Sofia para você. Por Eu vou favor. É mandar. uns dois. Preciso de uns 2 meses de aula aqui para ver se a gente consegue. Ah, eu falei para as meninas, né, as monitoras, que a gente tinha que conseguir pelo menos mais uns 4 bulldog francês para abrir a turma só de bulldog francês, cara. Porque daí, a gente senta num banquinho perto das paredes, obviamente, para não ser derrubado, né, e deixa eles, cara, bota o Globo da Morte ali, faz alguma coisa que tá tudo bem. Brincadeiras Senão à uns canos em parte. casa. Brincadeiras à parte. Só para fechar essa questão dos sinais comunicativos, tem algumas raças que eles são prejudicados, né? Porque eles não têm sinais tão claros. Muita gente sabe que um cachorro está feliz porque ele está abanando o rabinho. Na grande maioria das vezes, abanar o rabinho é sim alegria, mas não sempre. Mas no caso de um bulldog francês, como você faz para ver se está feliz, né? Quem não Geralmente é conhece o a raça, cotoco, quem não conhece a ou raça não geralmente é sabe. cortado, né? É. Exato. Eu sei que quando o meu bulldog tá triste, quando tá doente, sei tudo, mas eu convivo, né? A gente foi se educando na linguagem dele. Mas na maioria das vezes, quando você encontra com o seu cão e um bulldog francês num parque,
Você acha que ele tá feliz dele parar e ficar olhando pro seu cão. Na verdade, logo pode vir uma pinçada, uma mordiscada, porque quer dizer que ele, na verdade, está muito atento e muito tenso na situação. Alguns cães, como os malamutes do Alasca, husky siberiano, Shar-Pei, Chow Chow, Shar-Pei por conta das rugas, mas o Chow Chow, eles são cães ancestrais, ou seja, há muitos anos eles não foram selecionados artificialmente como as nossas raças de agora, depois do século XIX, quando começou a seleção artificial. Então, eles emitem sinais comunicativos muito simplórios, né? Um farejar é tipo um cheirinho no chão e já levanta a cabeça. E aí a gente acaba se tornando cada vez mais arbitrários. Não é à toa que existem muitos chow-chows abandonados, porque são agressivos, se tornam agressivos. Que as pessoas compram eles como sendo ursinhos de pelúcia. E na verdade eles não são. E como tem, né? Aqui nas ruas a gente vê bastante. E uma coisa que me espanta é que o pessoal ainda continua achando um chau-chau um ursinho, né? Então, assim, de todas as pessoas que eu falo, a maioria tá falando mal dos pitbulls, né? E prefere um chau-chau, eu disse, credo, me dá 10 pitbull, não me dá um chau-chau. Então, Sim. É, por é conta pancada. realmente. Então, assim, ó, você não entender sinais comunicativos. ah, Você não entender sinais comunicativos, você negligencia o comportamento do animal, mas você também pode dar destino àquele indivíduo. Então, você pode, num sinal, um border collie, que se expressa claramente, qualquer leigo na linguagem, na comunicação, consegue entender o que um border collie está passando, né? Aquela orelha para cima de atenção, aquela postura ereta, como se estivesse observando. Então, você consegue inferir sobre aqueles comportamentos, sobre aquela linguagem de um border collie. Mas no caso de um chow chow que você não consegue e se torna agressivo porque é negligenciado comunicativamente, você coloca esse cão para um abandono. Em países, essa negligência comunicativa causa a morte por eutanásia mesmo, né? Por você chegar a um ponto em que você não consegue mais ter uma perspectiva de resolução dos problemas de convivência, que não são problemas comportamentais, são problemas de convivência, por conta de ter negligenciado aquele cão quando ele falou você está passando do limiar. Eles se comunicam, mas de uma forma muito pequena, né? Não Sutil. tem uma gama de comunicação. Isso realmente atrapalha para nós que temos essa dificuldade, né? Alguns cães se expressam muito, muito mesmo. E como tu estava falando antes, né? A gama que a nossa cultura oferece como conhecimento, né? É o abanar de rabo, o rabo no meio das pernas, um rosnado e um latido. Basicamente se resume a isso, né? O que tem a nossa cultura. E aí aquilo que tu falaste lá, né? O cachorro que começa a rosnar, na maioria das famílias, ele essa comunicação é suprimida, né? Através de punição. E aí depois esse Ou cachorro acaba suprimida, lá. ou Oi. suprimida, ou excluído do convívio social, né? Aquele Isso, é o que eu cachorro. ia te dizer. Esse cachorro vai acabar ou numa corrente ou num canil, porque as ameaças pararam e começaram as mordidas, né? Porque esse cachorro cansou de comunicar, cansou de ser invadido, né, no seu espaço, enfim, né, foi negligenciado toda a comunicação que ele fez e esse cachorro acaba perdendo todo o convívio social. Nas Deixa eu mídias, só fazer um. claro. Vamos lá, galerinha. Se alguém tem alguma pergunta, tá, para fazer, por favor, poste aqui na caixinha de perguntas. Aí fica mais fácil para a gente depois pegar essas perguntas para poder organizar e responder, tá? Os comentários acabam passando, a gente está conversando aqui, acaba que a gente não consegue ler todos, e na caixinha de perguntas ficaria bacana, tá? E eu quero aproveitar esse momento para dizer assim, ó. Calming Signals, da Tura de Rugas, ela já falou aqui, então quem quer entender de cachorro, por favor, vá ler esse livro. Ela falou outro também, Seu Cachorro é um Gênio, vá ler esse livro também. E ela também falou da cabeça do cachorro. Por favor, leia muito esse livro também, tá bom? Sim.
Por favor. Eu acho que toda pessoa que convive com um cão, e eu falo por convive, pode ser você, padeiro, que recebe um cãozinho todo dia de manhã para pegar o resto do pão do outro dia, entendeu? Ou ou você que dá um biscoitinho pro cachorro do vizinho. Você nem precisa ter cão, mas se você convive basicamente, simploriamente com qualquer cão, você tem que saber sobre esses sinais, porque a gente não pode negligenciar o convívio com eles e a gente não pode colocar eles à margem da nossa sociedade, porque eles têm parte muito importante na nossa vivência. Eles hoje detectam doenças como diabetes, até Covid, teve estudos ultimamente, né, nos 2 últimos anos, que cães identificaram o vírus da Covid em pessoas, em objetos. Então, assim, os cães, a domesticação fez deles os nossos melhores amigos, realmente, os nossos melhores parceiros de vida. Nós somos melhor psicologicamente quando nós convivemos com cães. E você que tem um daycare pode falar muito mais sobre isso. Então, a gente não pode negligenciar que eles estão se comunicando com a gente. E a nossa relação, ela não é mais hierárquica. Por que ela não é mais? Porque até há um pouco de tempo atrás, aí nas últimas décadas, a gente acreditava que cães dominavam as coisas, queriam nos dominar, que a gente não podia passar na frente deles, que a gente tinha que estar no topo da hierarquia dos cães. Mas, na verdade, a nossa relação é de troca, é horizontal. Os cães se aproximaram da gente para servir de alimento, mas também para nos proteger, mas também para alertar contra inimigos. Então, a nossa relação, nós hoje somos provedores de todos os alimentos, de todo o bem-estar, de todo a gente não é provedor de bem-estar, mas a gente tem a possibilidade de otimizar espaços para que o cão tenha bem-estar, ou otimizar convivências para o cão ter bem-estar. Então a gente não pode somente colocar um cão como, ele é fofinho porque ele abana o rabinho quando ele me vê. Nem sempre acontece isso. E a gente pode evitar muito conflito e trazer o cão para mais perto da gente quando a gente conhece mais ele. É aquela questão da empatia, né? Quando a gente Não. conhece o outro, a gente traz o outro para mais perto da gente. Muito bom, muito bom. Esses dias eu fiz uma live com a Paty e ela me falou sobre a questão de enriquecimento ambiental e gestão ambiental. E esclareceu uma coisa bem interessante, né? Enriquecer o ambiente significa que tu já tinha um ambiente com alguma coisa e tu enriqueceu esse ambiente, colocou mais, né? E a maioria dos nossos cães hoje não tem nada de gestão ambiental. Então a gente não enriquece o ambiente, né? A gente faz uma gestão do ambiente para esse cachorro, que é o que acho que tu acabaste de falar aí. E a gente estava usando muito o termo de enriquecimento ambiental, e às vezes a gente tinha um cão que não tinha nada, né? Que estava lá numa casa extremamente enriquecida para humanos, né? E Uhum. nada para o cachorro. Nada para o Porque a cachorro. família não conhece qual a necessidade do cão. Não conhece como aquele cão fala, não conhece como aquele cão age no meio onde ele vive, não conhece as necessidades básicas daquele cão. As novas nomenclaturas, elas surgem para trazerem novos conceitos e não deturpar os conceitos. Então, quando a gente fala em gestão de ambiente, a gente fala de otimização de espaços. Na arquitetura humana, quer dizer que em uma casa onde tinha um cômodo, você consegue otimizar e colocar um closet também. Então, você não consegue só dormir nesse ambiente, você também pode guardar a sua roupa, né? Então, quando a gente fala também da otimização na gestão do ambiente do cão, a gente está falando em que a gente consegue promover um ambiente melhor para que ele tenha bem-estar. Então, quem tem bem-estar é o animal, né? Quem dá bem-estar para o animal não é a gente, é ele mesmo, através dos elementos que a gente faz a gestão do ambiente e otimiza para que isso aconteça. Quando a gente chega em muitas casas, a gente fala, qual que é a rotina do animal para começar um processo de treino, né? Que todo treino começa com a base de que o animal está sendo suprido em todas as suas necessidades diárias. Aí a pessoa fala assim: ele tem essa bolinha, ele come 2 vezes por dia e passeia 20 minutos. Passeia todo dia 20 minutos.
Mas mesmo assim, ele tá roendo a parede, ele tá mordendo o rabinho, ele tá, né? Mas aí você entra na É, casa, o cara tem 3 carros na garagem, tem televisão em todos os cômodos, o celular dele, até o relógio, ele atende ligação pelo relógio. Então, assim, a casa tá toda otimizada, a família fez toda a gestão para a família humana se sentir confortável, mas o cão não está. E aí, quando ele não é suprido, quando ele não é entendido, todo o organismo tenta se adaptar. E ele tenta se adaptar da forma que ele consegue. muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui, que mandaram na caixinha de perguntas, Mirielle, que eu achei muito bacana. Vou colocar no ar agora. Os humanos podem usar sinais da comunicação canina para se comunicar com os cães? Piscar, bocejo. Acho que tu pode usar essa pergunta, né, até para trazer para nossa audiência que daqui a pouco não conhece nada além daqueles sinais comunicacionais básicos, alguns outros sinais, né, para que a gente, enfim, consiga entender melhor o que os cães são capazes de fazer através da comunicação. Bom, eu poderia ficar aqui mais umas 3 horas falando item por item dos sinais comunicativos que já foram catalogados, na questão da postura corporal. Na questão de olfato, então, nem se fala. Mas vamos falar dos sinais corporais, que é o que nós humanos, como somos mais visuais, vamos mais observar. É, muitos sinais que as pessoas confundem são virar o rosto, né? Aí você pega o celular, coloca no rosto do cachorro, o cachorro vira o rosto. Aí você fala, ai, que tímido, ele não quer tirar a foto. Não, Não na é verdade, fotogênico. não ou ele tá disfarçando. Na verdade, isso é um sinal de conflito, um sinal de apaziguamento, em que ele está numa situação de conflito. Isso pode gerar, pode se agravar, pode escalar para uma agressão, né? Que o cão vai tentar afastar aquele instrumento que ele nunca viu na vida, que foi tacado na cara dele ali, tacado, como a gente fala aqui em Piracicaba, e ele vai tentar afastar aquilo dessa forma, né? Então, um dos primeiros sinais que ele está desconfortável é virar esse rosto, ficar com o olho com a parte branca aparecendo, então fica muito arregalado assim, fica a parte branca aparecendo. Ahn, erguer a pata, né? O cachorro para e ergue a pata. Salvo os terriers, tá? Terriers erguem a pata por conta de atenção, né? Estou atento ao que está acontecendo, aí eu ergo a pata. Isso é um sinal comunicativo de Famo- a, terriers. a famosa caça, né? Isso, exato. Mas em cães dito como sendo de outras raças, ou SRD, eu vi um vídeo outro dia já rodou bastante, tá bem famoso esse vídeo, de uma veterinária aplicando, tirando sangue ou aplicando a injeção num cão e ele paralisado com a pata erguida. Então, tipo, ele não Eu tava vi dando a o, patinha para ela tirar o sangue. Ele, na eu vi o verdade, Wilter. é, Eu vi o Wilter fazendo um comentário sobre esse vídeo. Então, Muito na bom. verdade, ele estava extremamente desconfortável, porque além da patinha levantada, tinha o corpo enrijecido, a boca extremamente paralisada, dura, muitas vezes arfando, né? Ou só dura, esticada, a ponta da língua para dentro da boca e não com aquela lingona com a pontinha mole para fora, sabe? Aquela lingona de ai, que delícia, tô feliz. Ah, outro sinal também que as pessoas confundem muito além do rabo é o oriçar o pelo ou eriçar o pelo, né? É um sinal comunicativo que em cães de pelo muito curto as pessoas não veem. Ou em cães de raça pelada as pessoas não veem. Ou cães tosados, no caso de poodles, por exemplo, a pessoa não vê. No caso de um maltês, a pessoa não vê. E é um sinal que aquela situação está passando do limite e o cão está extremamente desconfortável. Então a gente pode aí, ó, listar vários tipos de sinais, mas é só Tem alguns para muita vocês, coisa, né? muita coisa. Mas em relação à É. pergunta que a Ivy fez, ah, tem muitos teóricos que falam que não, que nós não podemos usar sinais comunicativos de cães, que nós humanos não conseguimos fazer esses sinais para que seja entendido pelo outro cão, tá? Mas a Trudy Rugas, que foi uma das pioneiras aí em falar sobre linguagem de cães, ela entende que sim, e ela fala até do uso desses sinais no cotidiano. Dentro da montagem ali do livro que ela escreveu, que chama Calm Signals.
Eu, particularmente, dentro do manejo de cães em grupo, quando eu trabalhava no daycare, eu usava. Usava olhar para o chão, quando os cães estavam muito agitados, começavam. Tem aquele horário do dia que eles começam a. Não tem atividade nenhuma, é para todo mundo ficar tranquilinho, mas eles começam uma euforia desenfreada. Então a gente começava a olhar para o cão, para o chão e andar em círculos. Ficava andando em círculo, fazendo o símbolo do infinito mesmo no chão e olhando para o chão. E os cães começavam a se apaziguar também. É, outro, Muito, outro. muito. Só fazer um adendo esses dias. A gente estava passando por um desses momentos mais agitados, a turma, né? A monitora não estava conseguindo controlar. E eu pedi para ela ficar andando em círculos em volta do brinquedo, sem falar nada, né? Aí ela me perguntou, tá, mas por que faz e observa os cachorros? E ela começou a fazer. Começou a fazer. Cada cachorro, meio que num primeiro momento, não entendeu, né? A gente olhando aquela cara deles assim, e daqui a pouco eles procuraram coisas para fazer, ou um parceiro para brincar, ou um brinquedo para roer, e aquilo parece que foi equilibrando o ambiente, né? E muito, muito bacana tu lembrar disso. Foi muito legal assim, depois ela Sim, perguntar e tal. é um também sinal que eu uso para quando eu vou fazer atendimento e o cão começa a ter reação exagerada com a minha presença, é ou dar as costas para o cão, mas não ficar olhando de canto de olho, tá? Mas isso não é caso de cães agressivos, tá? É caso de cães Uhum. que só estão incomodados com a sua presença e emitindo muito latido ou muito ansioso. Eu viro as costas, fico realmente de costas, sem olhar para o cão, ou bocejar, ou simplesmente só virar o rosto. Eu faço muito só virar o rosto com os meus cães que são muito comunicativos. Então a gente tá treinando assim, eles começam a entrar naquela vibe, ó, treinar, treinar. Sabe quando começa a agitar e o treino começa a sair do equilíbrio? Aí eu paro e viro o rosto. Olho para baixo. Aí quando eles param, aí a gente volta a treinar. Então assim, tem muitos teóricos que falam que a gente não pode usar porque nós somos de outra espécie. Então nós não podemos ter a mesma comunicação. Mas como eles são exímios observadores do nosso comportamento, dos nossos gestos corporais, outros teóricos falam que sim, a gente pode usar. Agora, um parênteses para minha observação pessoal. Quando eu uso esses sinais, pode ter a ver com realmente esses sinais funcionam ou eles entenderem por condicionamento operante que quando a Mirielle vira o rosto, acaba o treino. Então, eu tenho que voltar ao meu estado que eu estava para a Mirielle voltar a treinar. Ou no dentro do daycare, quando a Mirielle começa a olhar muito para o chão, quer dizer que ela não vai brincar com a gente, que não vai adiantar eu ficar aqui agitado, porque ela não vai vir brincar com a gente. Então eu vou procurar fazer outra coisa. Então Bem, essa é a minha observação, tá? é, bem, bem interessante isso, trazer isso, porque pode não ter o mesmo significado que teria entre eles, mas de forma a repetições, né, condicionamento operante, eles entenderem aquilo que tu quer que eles entendam, obviamente, e que, né, é interessante, né? Interessante, Mas sim, eu muito, muito utilizo. importante. Eu utilizo piscar também. Às vezes eu tô treinando. Outro dia eu tava fazendo um treino muito chato de focinheira com o cão. Muito chato porque é muito arbitrário, né, a focinheira. Mas é extremamente necessário, principalmente naquele caso que o cão tá saindo de casa muito agressivo com as pessoas na rua. Então, comportamento gerado a partir de qualquer agressividade ou reforço ou punição se ele for, se ele acontece repetidas vezes, a tendência é ele acontecer cada vez mais. Então a gente tem que sair pelo menos com segurança com esse cão, para ele não ser mais ainda negligenciado, mais afastado do convívio social. Senão o cachorro para de sair para a rua. E aí eu tava treinando a focinheira e ela parou de treinar a cachorra que eu tava fazendo o treino, né? Então ela parou de treinar, aí ela ficou paradinha na minha frente, daí eu comecei a piscar pra ela, piscar, eu tava de máscara, porque a gente tava no corredor, ela não tinha como ver o meu sorriso, ela não tinha como ter outras pistas visuais. Então eu pisquei algumas vezes e ela voltou a treinar, do tipo, ela conseguiu compreender que ela ia ter reforço se a gente continuasse com o treino. Mas, como eu falei para você, é um empirismo, não sei, não li nada sobre isso, mas eu utilizo. Trudy Rugas também Não, utiliza. não, eu acho que funciona, tá?
O campo de batalha nos mostra isso. Aqui todo dia a gente usa bastante coisas que são exatamente aquilo que eles fazem, né? E a gente vê que tem sentido, né? Então, aguardamos novos livros, novas pesquisas científicas, enfim. Enquanto isso, vamos usando o que o campo de batalha nos proporciona. Sim, sim. O Guto falou aqui, como fazer para uma pessoa que comprou um cachorro entender que o cachorro não é um produto? Olha, ahn, é muito, é muito, como que eu posso dizer? Polêmico, né? Falar sobre compra de cães. Porque a pessoa já investiu um dinheiro, naquele animal e muitas vezes, ali por volta de um ano de vida, quando o animal para de ser fofinho, quando os comportamentos ficam mais latentes, né? Quando a pessoa que não se informou sobre o cão, sobre como ele é, como é o convívio com o animal, aí os comportamentos param de ser admissíveis porque ele não é mais fofinho, não é mais um bebê. Então, eu acho que como a gente combate isso é só com informação. Não tem como falar. O que eu falei que a gente estava conversando agora há pouco, né? A gente vai falar sobre cães, sobre viver com cães, sobre ter qualquer tipo de contato com cães, a gente tem que saber sobre cães. Então, uma pessoa que comprou um cachorro, pelo amor de Deus, comprou ou adotou um cachorro, vai, pega os livros, referências boas, pesquisas atuais, lê. A gente tem Instagram hoje, procure sobre educação canina, sobre treino positivo, sobre os podcasts, que né, a gente está aí para trazer, tentando trazer informações. A gente não é detentor de nenhuma verdade, a gente só reproduz o que a gente lê, né? A nossa opinião sobre o que a gente lê. E é isso, eu acho que só com informação a gente consegue realmente trazer uma harmonia na convivência e fazer a pessoa entender que o animal não é ela, não é humano, não é um mini humano, não é um ser humaninho, né? Apesar de a gente usar muito esse termo depois do meme que foi criado sobre ser humaninho, o animal não é um ser humaninho, é outra espécie, né? O cão é outra espécie, é um animal e precisa ser reconhecido pela sua espécie. Necessidades totalmente diferentes, né? Se a gente não entende disso e vai trazer uma vida humana para essa espécie, em 3, 4 meses a gente ferrou com esse cachorro. E uma coisa bem bacana é que hoje eu acredito que tem tanto mercado para isso que é difícil a cidade que não tenha pelo menos um treinador, né? Ou alguém que está se especializando, ou que se diz treinador, enfim, alguém que trabalhe com cães, por mais que daqui a pouco não seja uma pessoa ainda bem qualificada, o treinador positivo deve ter alguém. E o mínimo que essa pessoa tem que fazer é procurar informação, ou daqui a pouco uma consultoria com esse profissional, né? Então, se tu optar realmente por buscar um treinador X, vai na internet que tu acha esse treinador X. Né? E tu vai conseguir fazer uma consultoria, como a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo uma live junto, trocando informação. Então, a internet está aí para, né, colocar a gente um do lado do outro. Então, a informação está na palma da nossa mão. E se tu não entende nada de cachorro e quer pegar um cachorro, por favor, cara, contate a gente. Contate a gente. Contate alguém que entenda de Sim, cachorro. sim. O que você Né? É falou, a o tecnologia mínimo. está nos favorecendo. Nos últimos anos, a gente estava fazendo reunião de trabalho online, a gente estava fazendo pesquisas científicas de forma online, a gente estava fazendo atendimento, pelo menos eu fiz muita terapia online, até hoje ainda nem voltei presencial com as terapias, festa estava online, então não tem desculpa, né? Tem realmente a forma que você quer e entende que faz parte da sua vivência. O treino positivo é para todos os cães, e é isso que eu sempre incentivo as pessoas a buscarem, né? Um adestrador positivo na sua região, mas se não tem na sua região, o atendimento online é igual. O que eu faço com os meus clientes online, eu também faço presencial. A única coisa diferente Exato. que eu faço presencial é fazer para o meu cliente, porque tem cliente que quer que você faça. Então, fazer para o meu cliente, às vezes eu consigo, mas o cão é seu. Quem precisa aprender a se comunicar com ele é você, né? Quem precisa saber interagir com o cão e modificar o comportamento através do seu comportamento é você, é a vivência do cotidiano. Isso. A gente está lá 1 ou 2 horas na semana,
para atender o cliente, né? E o restante é com o dono do cachorro. Então, somos muito mais treinadores de pessoas do que propriamente treinadores de cães. Então, acho A que minha mãe que falou que é bem isso aí. você jogou o diploma da faculdade de Travou, travou. de todos os dias na minha vida. Porque eu Daí, trabalho com galera, os tutores. deu uma travada, Mirelle. Tu tava falando que a tua mãe, isso? Ah, eu tava contando a história de quando eu fui trabalhar com cães, a minha mãe falou: você vai jogar o diploma da pedagogia no lixo, né? Você não vai mais falar, não vai fazer. E na verdade eu utilizo pedagogia humana todos os dias, porque eu educo pessoas Nunca foi para tão educar útil. isso aqui. Nunca foi tão útil, exatamente isso. É, é bem assim. Eu sempre trabalhei na área financeira com atendimento, né, a pessoas. E teve uma bagagem que eu trabalhei 6 meses na área de cobranças de pessoas endividadas. E ali eu fiz o meu diploma de psicologia e me ajuda bastante. Me ajuda bastante. Vamos lá, temos uma pergunta. Já vamos então fazer o nosso finalmente aí da nossa live. E eu quero fazer um link contigo, então, justamente linkando a essa última pergunta, que é sobre o empreendedorismo dentro da nossa área. Né? Então, para saber o que tu acha, o que tu espera do nosso mercado, como que tu vê o nosso mercado daqui 5, 10 anos. E vamos aproveitar e vamos responder essa pergunta aí da Na Lima Ensino Canino. Como se tornar especialista em linguagem canina? Bora Ela lá, fez essa fora os pergunta. livros que tu já falaste aí, né? É pegadinha da Nayara, porque ela é minha parceira É? do podcast, então ela Ah, sabe mas ela quer trazer explicar. informação pra galera. Ela quer trazer informação. Bora Mas lá. não vale ressaltar que realmente para a gente se tornar um especialista em linguagem canina, além de estudar sobre o comportamento, né, sobre os livros que a gente estava falando agora, que são livros acessíveis, não são livros técnicos e com muito nomenclaturas e teorias, não. São livros que tutor consegue ler e consegue sair dali com bastante bagagem. Mas eu acho que além dessa questão dos estudos, de direcionar uma atenção a esse conteúdo, é você viver e observar e respeitar cães. Ir para uma praça, sentar e olhar a interação entre aqueles cães. A domesticação fez a gente educado nisso, né? Nessa aproximação com cães. Então as pessoas sabem quando os cães têm medo. As pessoas dão diagnósticos comportamentais, né? Muitas vezes eu chego para fazer uma avaliação comportamental numa casa e a pessoa fala: meu cachorro tem medo de fogos. Mas por que ela tá falando que ele tem medo de fogos? Porque ela sabe a postura corporal do cão dela, porque ela entendeu aquela postura corporal, ela entendeu que ele exala um cheiro estranho quando ele fica com medo, né? Então que a patinha marca o solo, né, o piso, porque ele tem medo. Então assim, senta e observa cães. Senta, assista filme com cães, por mais que estejam ali cenas dirigidas, né, cenas fragmentadas de comportamento, você vai conseguir identificar o que é artificial e o que é natural do cão. Então, é basicamente isso. Além dos estudos, também a observação. E eu acho que muita pretensão eu falar sobre daqui 5 a 10 anos. Mas, né, vamos ali voar e falar sobre isso. Eu acredito Certo. que as pessoas vão estar mais atentas ao bem-estar dos animais, consequentemente, as formas comunicativas desses cães e desses gatos também. Acredito que os animais vão estar ainda mais próximos e que os espaços públicos e particulares estarão mais abertos para receber os nossos animais. Hoje a gente conhece espaço pet friendly, né? Ai, você pode levar o seu cão. Mas eu acredito que vai ser uma maneira muito mais comum disso acontecer. Acho que não vão ter mais espaços pet friendly. Eu acho que você vai no açougue e seu cachorro vai junto. Eu acho que você vai no mercado fazer compras e seu cachorro vai junto. Então, para o seu cachorro estar inserido dentro e para você se antecipar a isso, você como profissional ou como um tutor comprometido, que eu gosto de chamar os meus tutores profissionais de tutores comprometidos, é realmente isso. Observar seu cachorro, ver qual é a necessidade dele, seu animal, ver qual é a necessidade dele, para ele fazer mais parte da sua vida. Porque nenhum cachorro pediu para vir para nossa casa. A gente que escolheu trazer ele. Bem, isso aí. Muito bom.
É total, total, total isso aí. Tu escolheu trazer aquele indivíduo para morar contigo, dentro daquelas paredezinhas que tu vive ali, mas que tu não fica ali o tempo todo, né? Então tu dá jeito de levar o teu cachorro para algum lugar para fazer coisa de cachorro. E sobre aprender linguagem, né, eu digo assim para quem passa por uma empresa de creche, cara, aqui tu aprende muito quando tu é monitor, né? E quando tu Se você participa quiser ou das não quiser. avaliações. Exatamente, porque, cara, é uma gama de comunicação e cada cachorro expressa daqui a pouco aquela mesma coisa de várias formas. Então eles dão um nó na tua cabeça, isso é que é a verdade. Os sinais eles nunca vão aparecer isolados, eles sempre vão aparecer de diferentes formas dentro de diferentes contextos. Tô vendo aqui o pessoal falando, né, que filma os cachorros para depois assistir, assiste em câmera Ah, lenta, assiste interação, vai para uma creche, fica vendo os cachorros interagirem na creche. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente só vai aprender uma língua de forma correta, né, quando a gente vive aquela língua. Não é à toa que ah, como chama? Os intercâmbios, eles são tão famosos, né? Tem gente que investe muito mais em intercâmbio do que investe em livros sobre a língua, né? Porque viver aquilo, observar as pessoas vivendo daquela forma, vão fazer mais a diferença, né? Vão te trazer, vai trazer mais a realidade para você. isso aí. Então, galera, essa foi a nossa live Vida de Monitor, número 13. Mirielle, muito, muito, muito obrigado. Um papo muito rico sobre comunicação. Tem os livros que a gente citou, tá? Então, para quem quer buscar essas informações, curtam as nossas páginas, olha lá, ó, quantidade de livro lá. Os meus estão aqui do lado também. Então, curtam a página da Mirielle e, por favor, meu nome não é não, um podcast rico de comunicação sobre comportamento pet, sobre comportamento de cães. Aproveitem esse conteúdo, tá lá, é de graça, por enquanto. Por enquanto. Exato, por enquanto. Eu gostaria muito de agradecer mesmo, Carlos. A gente teve um papo muito gostoso. Espero ter agregado aí para você, para o seu conteúdo do seu Instagram. Realmente foi um convite bem inesperado. Eu fiquei até, nossa, como assim? Onde me achou? E eu fico muito feliz de ter agregado alguma coisa para você. Estou à disposição. Quem ficou com dúvida de alguma coisa, quiser referência, pode me chamar na DM. A gente está aqui para aprender junto, para trocar informações, e o que vale mesmo é aumentar o networking entre nós humanos para aumentar a qualidade de vida para os nossos cães. Show. Obrigado. Boa noite, galera. Obrigado por quem assistiu. Vamos fazer esqueci o nome agora. Gravar a tela aqui. Como é que é o nome? Um print da tela? Um print da tela. Eu vou Lá ficar de aqui como é de que é? ladinho assim, Pure, ó, por causa do comentário. Piracicaba. Piracicaba. Ah, vamos fazer Vamos aqui fazer um print então um então. Vou ficar print aqui do para ladinho. gente postar lá então. Valeu, galera. Boa noite. Aí, foi. Show de bola. Obrigado, boa Tchau! noite. Obrigadão, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada!